O Ken Wilber, ele tem um trabalho assim bastante curioso, né, e que me chamou muita atenção, porque é um trabalho que ele vai chamar de abordagem do espectro completo, assim, onde nada se exclui, tudo se inclui, todas as abordagens têm uma importância e tem uma parcial verdade. A gente vai para a faculdade de psicologia e aí começa a estudar psicologia e fala, nossa, esse Gestalt, pô, legal, Gestalt é interessante, mas falta alguma coisa. Então a psicanálise, pô, legal, a psicanálise ela investiga o inconsciente como nenhuma outra abordagem. Ela vai te ensinar uma série de técnicas de associação livre, visualização criativa, hipnose, enfim, uma série de recursos que você vai aprender que é extremamente necessário para você retirar essa noção do falso self. Quem sou eu realmente? Quem é o meu self? Quem é esse ego, esse eu? Quem que eu chamo de eu? Então a psicanálise ela te leva, ou a psicodinâmica, que seria assim mais ampla, é mais do que psicanálise, ela te leva o quê? Ela te leva para uma abordagem de confronto do self. Então o Ken Wilber ele vai, dentro da teoria dele, que eles chamam de espectro completo, ou modelo integral, ou ainda psicoterapia integral. Ele vai contemplar os diversos níveis da consciência, do pré-pessoal, quer dizer, desde o nascimento, a constituição dessa diferença entre o que é o ser, o que é eu, por exemplo, o bebê, ele não tem noção do que é o meio ambiente e ele não tem essa divisão física ainda quando ele nasce. Depois ele, com 5, 6 meses de idade, começa o quê? Um desenvolvimento do seu eu emocional. É muito engraçado que a gente fala assim, quando o bebê morde o pé e sente dor, ele percebe que existe um eu emocional, existe dor. Aí dizem inclusive que nesse momento acabou o paraíso, porque é quando você percebe que o mundo não é o paraíso, que você tem a sua dor e é só sua. Então, o Ken Wilber vai estudar desde esse movimento pré-pessoal, do nascimento, crescimento, até o movimento adulto, que ele vai chamar de transpessoal. Então, juntando uma série de abordagens psicológicas, ocidentais e orientais, o trabalho dele foi analisar todos esses modelos de filosofias tradicionais e orientais e criar assim o que ele chama de padrões de existência evolucionário. Então, por esses padrões, ele criou o quê? Níveis de consciência do nascimento à vida adulta, onde você precisa co-formar alguma coisa. Não cai do céu, não é milagroso, então a gente evolui a consciência até um certo nível, naturalmente. A partir desse nível depende de um esforço próprio, Que aí que a gente vai, se a gente puder falar de 2 temas, então, se a gente puder falar que essa teoria ela une Freud e Buda, a gente pode dizer que Freud trabalha com toda essa área pré-pessoal, pessoal, trabalha com o ego, com o desenvolvimento da personalidade, e Buda vai trabalhar com o quê? Com essa mente desperta, com esse não self, com esse não ego, com a presença, com a atenção plena, que também a gente chama de mindfulness, com a poder aceitar o sofrimento humano, aceitar que existem coisas e não se apegar a essa impermanência. Buda fala de impermanência, fala do não self, fala de presença. Então, o trabalho do Ken Wilber ele desenvolveu, vamos dizer assim, se a gente pudesse dizer, catalogando todos esses níveis de consciência, desse nível pré-pessoal a esse nível suprapessoal. Você pode chamar pré-pessoal ou transpessoal, pré-pessoal ou suprapessoal. Do subconsciente ao supraconsciente, a gente fala muito isso. E dentro dessa teoria, então, Ken Wilber ele contempla na psicoterapia as diversas abordagens terapêuticas, mas num movimento, num olhar específico, depende do desenvolvimento da pessoa. Então, por exemplo, se um paciente chega, a gente está falando de psicoterapia integral,
Se um paciente chega para um terapeuta integral, o terapeuta ele é habilitado a observar o que é que aquele paciente, em que movimento de consciência que ele está, em que momento e o que ele precisa na realidade. O trabalho Ken Wilber é um trabalho dinâmico, ele está vivo, ele continua escrevendo, ele continua em movimento, é um sistema aberto, né? Porque a teoria integral ela não é fechada, ela é aberta para construção sempre contínua. Então você tem o projeto Atma, você tem Graça e Coragem, que é a história dele com a mulher dele, a Treia. Eles viveram um grande amor, inclusive ela, no diário dela, né, ela, na verdade esse livro veio através do diário dela. A Treia morreu de câncer e ele acompanhou todo o final da vida dela, quer dizer, ao longo, eles fizeram um casal assim muito juntos, né? E eles se sentiam como se fossem almas gêmeas mesmo, né? Então ele acompanhou a Treia até o final da vida e assim que ela faleceu, ela passou, né? Ele ficou 3 anos sem contato com quase ninguém, escrevendo um livro que é assim uma bíblia, que é o Sex, Ecology e Spirituality. A gente não tem esse em português ainda, seria Sexo, Ecologia e Espiritualidade. É um livro, é uma coleção, um livro magnífico. E a única pessoa que teve contato com ele foi o Roger Walsh, que é alguém bastante conhecido das filosofias espirituais. Também outros livros do Ken Wilber. A gente tem A Visão Integral, que é um livro bastante simples e prático e fácil de se ler. Tem Psicologia Integral, que é incrível porque ele conta a história da psicologia, ele resgata algumas das fontes perdidas, da onde se originou a palavra psicologia, os fundamentos da psicologia, teóricos da psicologia, resgata inclusive a figura de William James Wundt, vai contar um pouco mais sobre Wundt. Então, nesse livro, inclusive no final, é possível a gente olhar o trabalho incrível que ele fez com os diversos mapas das tradições ocidentais e orientais, mapas no sentido de reunir, agrupar teóricos das diferentes abordagens do desenvolvimento, que trabalharam com o desenvolvimento da consciência, tanto de tradições orientais como tradições ocidentais, e colocou como se fossem mapas comparativos, né? Então, a gente pode encontrar isso nas diversas linhas de inteligência, na linha da moral, na linha da identidade, na linha das necessidades, na linha da ética, na linha das emoções, linhas de inteligências como essa. A gente tem o livro que é bem interessante, chama-se Uma Breve História de Tudo, de Buda a Freud. O outro livro, que é um livro que ficou também muito conhecido por causa da dinâmica das espirais, que é o Teoria de Tudo. É interessante o nome, né? Porque na verdade ele aborda muitas filosofias diferentes e coloca isso, ele disponibiliza esse conhecimento para nós nesse livro de forma simples, objetiva. Mas dentro da área da psicologia a gente tem o Transformações da Consciência e temos também a Psicologia Integral. É importante falar que o Ken Wilber ele não trabalhou apenas com a psicologia, ele trabalhou com todas as áreas de conhecimento. A gente tem a teoria integral sendo aplicada nas mais diversas áreas de conhecimento. Esse é um modelo integral, né, que aborda tanto a filosofia, como a psicologia, a medicina, o direito, a antropologia, engenharia. A gente tem hoje pessoas que são das diversas áreas de formação estudando a teoria integral. Então, assim, a gente aqui abordou mais a psicoterapia integral, mas a teoria integral, ela está em todos os níveis de conhecimento. A última fase do Ken Wilber, então, qual é a importância dessa fase? É sair dessa... Na verdade, o Ken Wilber ele traz um modelo integral chamado AQUAL. Então, o AQUAL é uma forma, é um modelo, é um mapa de navegação para qualquer área de conhecimento
que facilita a aplicação da teoria integral em qualquer área da vida, do trabalho, enfim. Assim, é a fase da aplicação, de transformar tudo isso na aplicação da sua vida. Foi aonde começaram a surgir a educação integral, o direito integral, psicoterapia integral, tudo isso usando esses princípios que nós conversamos aqui, porque é o desenvolvimento da consciência em qualquer área de conhecimento. O Ken Wilber, ele fez um trabalho incrível, que é a espiritualidade integral, é um novo paradigma sobre o que é espiritualidade. Existe hoje nos Estados Unidos um centro da espiritualidade integral, onde pessoas, assim, líderes das mais diversas tradições espirituais se unem e fazem uma prática de espiritualidade integral e estão lá para conversar, discutir novos princípios do que é chamado essa espiritualidade integral. Tá? Então, esse livro está em português. Um outro livro que é bastante agradável para quem não conhece, que é no Wilber, é fácil de ler, é o Buberitz. Então, é um romance, é o único romance do Ken Wilber.